Olá pessoal, eu sou o Gustavo Nadelbijos do Apis Money e hoje eu vou trazer um assunto bastante interessante que é um resumo do que é a apicultura e alguns passos importantes para você implantar a apicultura aí, na sua propriedade ou na propriedade de terceiros, além do que aqueles que já estão na atividade obter um pouco mais de conhecimento também em relação à atividade que já trabalha, essa atividade maravilhosa que é a apicultura. Então, para aqueles que estão iniciando, é interessante também essas informações para que possa ter uma breve noção da atividade, como que ela funciona, questões de planejamento, equipamentos, tudo mais para que você possa investir nesse negócio com segurança e também obter bons resultados financeiros da atividade. Vamos lá? Bom, então, o que é apicultura? A apicultura nada mais é do que a criação racional de abelhas do gênero Apis. Abelhas do gênero Apis são aquelas abelhas que têm ferrão, aquelas abelhas que eram chamadas ou ainda são chamadas de abelha Europa ou abelha Europa, com acento circunflexo no O, como eu já vi em alguns lugares também. Então essa é a abelha de ferrão e a criação racional, que significa onde você tenha técnicas, manejos aplicados em cima dessa abelha, é chamada de apicultura. A criação racional de abelhas nativas sem ferrão, como a jataí, uruçu, jandaíra, mandaçaia, já é chamada de meliponicultura, porque é a criação racional de abelhas dos meliponídeos ou meliponíneos. Então é outra atividade, com outros aspectos, com outros manejos, que a gente pode abordar no futuro. Porém, agora nós vamos tratar de apicultura, ou seja, criação racional de abelhas Apis mellifera. A apicultura ela tem duas modalidades, ela pode ser trabalhada de duas formas. Uma delas é a apicultura fixa, num local só durante os 365 dias do ano, aproveitando a florada ali da região e o apicultor tendo somente aquele local onde estão localizadas e implantadas as colônias ou colmeias. Então, essa é a apicultura fixa. Já a apicultura migratória é aquela atividade que você pega todas as colônias e leva para locais com pasto apícola abundante, principalmente nas áreas de culturas, como lavouras, eucalipto, laranja, pomares e outras culturas que possam se beneficiar da atividade, no caso da polinização das abelhas, e também o apicultor possa obter mel, pólen e cera e até outros produtos da colmeia também nessa atividade. Então, nós temos duas modalidades de apicultura, que é a fixa e a migratória. O apicultor iniciante ele tem que decidir e planejar, trabalhar com uma ou com outra, ou até mesmo com as duas, que é prática de vários apicultores, não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo. Aí você tem que fazer um planejamento bem feito, levantar custos e todas as possibilidades que possam envolver essas atividades, tanto fixa quanto migratória. As duas são excelentes, porém na migratória você deve levantar bem os custos de produção, as despesas e projetar uma estimativa de produção para que você possa ter um resultado bem dentro do esperado, pelo menos, cobrindo as despesas e obtendo um lucro da atividade, ok? Então, seguindo aqui nossa aula, temos também os produtos que as abelhas produzem para nós. Os principais deles são o mel, a própolis, o pólen, a geleia real, a cera e a aptoxina. A aptoxina é o veneno da abelha, que também é produzido pelo apicultor e comercializado já aqui no Brasil para alguns laboratórios que processam esse produto e transformam ele em pomadas, outros tipos de medicamento e principalmente para problemas relacionados aí à ortopedia, no caso da artrite, artrose, bursites, problemas até cardíacos, mas isso tudo dentro de um processo em que retira-se a parte que causa as alergias e produz
produtos seguros para serem utilizados, produtos de excelente qualidade. E tem um serviço ainda, tem um produto que as abelhas produzem e que geralmente o pessoal não presta muita atenção, e eu vou dizer para vocês, é uma das coisas que mais dá dinheiro dentro da atividade, que é o serviço de polinização que as abelhas fazem nas diversas culturas agrícolas que a gente tem no Brasil e no mundo todo também. Aqui no Brasil esse serviço ainda é pouco utilizado por vários motivos, a gente vai ter um capítulo especial sobre polinização, como montar os enxames, como preparar, como levar e quais as culturas são mais beneficiadas por esse tipo de serviço e também aquelas que pagam melhor para o apicultor e chegam a produzir mel e pólen principalmente para o apicultor. E a vantagem para o agricultor é que ele aumenta a produtividade das suas culturas. No caso da soja, por exemplo, nós temos um aumento aí de produtividade por hectare de 5 a 25%, dependendo do ano e dependendo da forma como foi feita essa polinização. Os enxames têm que estar bem preparados, há um manejo específico para que vocês possam levar esses enxames até essas culturas e eu considero como um outro produto gerado pela apicultura que é muito interessante, está crescendo no Brasil, só que a demanda está crescendo muito mais do que a oferta. E muitas fazendas aí de agricultura, seja pomares ou soja, canola, elas mesmas estão investindo na atividade para que possam aproveitar esse potencial fantástico de aumento de produtividade das culturas e também produzir produtos das abelhas para que possam ser comercializados pela propriedade, pela empresa e obter bons resultados financeiros também. Então é um ponto bastante interessante, tanto é que a gente vai ter um capítulo à parte sobre polinização apícola, porque é uma atividade muito importante para o apicultor e para o agricultor também, ok? Bom, as abelhas que fazem parte aqui do nosso plantel aqui no Brasil, primeiramente foi introduzida, a Apis mellifera, ela não existia em todo o continente americano. Desde o Canadá até a Patagônia, nós não tínhamos abelhas do gênero Apis em todo o continente americano. E elas então foram trazidas primeiramente do continente europeu, trazidas por imigrantes, e aqui no Brasil, no caso, em 1839, foi trazida pelo padre Antônio Pinto Carneiro para iniciar a apicultura aqui, com autorização de Dom Pedro II e tudo mais. Então, desde lá, uma atividade bastante importante para o país. E de 1839, então, também com a vinda dos imigrantes, nós tivemos aí a introdução da Apis mellifera no Brasil, que são basicamente quatro raças. Nós temos primeiramente a introdução da Apis mellifera mellifera, que é a abelha alemã, ali da região da Alemanha, Polônia, uma abelha mais escura, muito mansa, boa produção. E depois, consequentemente, com a vinda dos imigrantes, nós tivemos a introdução de mais 3 espécies, a cárnica, a caucasiana e a famosa ligústica, que é a abelha italiana, uma abelha dócil, uma abelha fácil de trabalhar, e com isso a apicultura no Brasil foi se desenvolvendo de 1839 até mais ou menos ali a década de 50, quando em 1956 o professor Warwick Stephen Kerr, que apesar do nome diferente era brasileiro, trouxe a primeira raça africana para testar cruzamentos aqui no Brasil. E daí, de 1956 até os dias atuais, o que nós temos é esse cruzamento entre a abelha europeia e a abelha africana, que gerou uma abelha africanizada. É essa que a gente tem na maior parte do país e é uma abelha de boa produção, resistente a diversas enfermidades, porém com a desvantagem de ser bem defensiva, até mesmo agressiva, como o pessoal fala. Então, mesmo assim, técnicos pesquisadores foram desenvolvendo manejos e equipamentos para lidar com esse novo tipo de abelha. E hoje a gente praticamente dominou a criação de abelhas racionalmente,
de abelhas do gênero Apis africanizado. Essa abelha chegou até os Estados Unidos com o passar dos anos, com os cruzamentos, e hoje ela está espalhada também aqui no continente sul-americano, principalmente no Brasil, e outros países como Colômbia, Venezuela, e adentrando ali pela América Central, chegando no México e chegando até o sul dos Estados Unidos, aonde ali ela deu uma paradinha por causa de questões climáticas, assim como mais ao sul do Brasil, ali na Argentina, Uruguai, e também a barreira física que a gente tem aqui na América do Sul, que é a Cordilheira dos Andes, que não permitiu a entrada da africanizada em países como o Peru, o oeste, né, da Bolívia e o Chile principalmente. Então essa é a abelha que a gente tem aqui no Brasil, na maioria dos apiários, e são as abelhas com que a gente vai trabalhar durante aí o programa Apis Money, porque é a abelha mais utilizada aqui no país. Nós vamos falar também sobre abelhas europeias, né? Mas o foco é nas africanizadas, porque é a principal abelha hoje na apicultura brasileira. Vamos lá. Bom, existem dois... Antes de falar de manejos, de troca de rainhas e de outras questões que envolvem a atividade, nas minhas consultorias, nos meus cursos e principalmente no programa Apis Money, nós vamos focar muito em dois aspectos, teóricos principalmente, né? São teóricos, porque sem a teoria nós não conseguimos realizar manejos de acordo com a sua região, com o seu clima e as floradas que predominam nessa região. Então eu foco muito no que eu chamo de leitura do enxame. O que é a leitura do enxame? É você pegar informações básicas, teóricas, do ciclo evolutivo da abelha, já vou explicar o que é, e também das tarefas cumpridas pelas operárias de acordo com a idade ou necessidade. Aquele entra e sai no alvado e outros aspectos também externos que a gente ensina o apicultor a analisar para que ele possa ter uma noção do que está acontecendo e principalmente do que vai acontecer. É isso mesmo, pessoal. As abelhas não são videntes, mas elas conseguem prever algo que vai acontecer ali em 20, 30 e até 60 dias para que o apicultor possa usar esse conhecimento repassado por elas, né, as necessidades que elas têm ali, e o apicultor possa então aplicar de acordo com a necessidade da colônia e também relacionado aos aspectos ambientais e externos que influenciam o desenvolvimento da colônia. Então esse ciclo evolutivo que eu mencionei, ele basicamente é o ciclo do ovo, das larvas, da pré-pulpa, pulpa e o nascimento, vamos chamar assim, mas a emergência do indivíduo adulto, do favo ou da realeira no caso das rainhas. Essas fases que eu citei são fases do desenvolvimento natural após a rainha fazer a postura. Quando ela bota um ovo, esse ovo, por exemplo, vai permanecer nesse estágio desenvolvendo durante 3 dias. Isso é só um exemplo. Depois nós temos a fase de larva, né? A larva nasce desse ovo e vai se transformar numa larva que vai permanecer se desenvolvendo por pelo menos aí 6 dias e meio no caso do zangão, 6 dias no caso da operária e 5 dias a 5 dias e meio no caso das rainhas. Todos esses detalhes eu apresento no programa, né, com material para que você possa tirar como base o que vai acontecer dentro da colmeia de acordo com o que você visualiza ali na hora das revisões. E esse ponto é extremamente importante para que aquele manejo e o apicultor não fique aplicando técnicas mecanicamente, como também eu falo. E mecanicamente é aquilo, ouvi que tem que trocar a cera, o apicultor vai lá e troca a cera. De repente ele não vê resultado algum e fica quase que desesperado. Então esse tipo de raciocínio é o que a gente foca bastante dentro do programa para que o apicultor possa interpretar o que está acontecendo com base na teoria, principalmente nesses
dois aspectos do ciclo evolutivo e das fases da operária de acordo com a sua idade. E essas fases são, resumindo, a faxineira, que é a primeira função dela, depois ela vira nutriz, que produz geleia real e trabalha com a alimentação da colônia toda. Depois nós temos as engenheiras, arquitetas ou cerígenas, que são abelhas que produzem cera. Tá? E aí é que está um ponto bastante interessante quando o apicultor fica desesperado quando coloca a lâmina lá e não vê a lâmina ser trabalhada pelas abelhas. Depois dessa fase de engenheiro, nós temos a fase de sentinela e, por final, a fase de campeira, que é quando a abelha então vai sair da colmeia para trabalhar coletando água, resina para produzir própolis, néctar para produzir mel e o pólen, que basicamente é matéria-prima para dois produtos da colmeia, a geleia real e o pão da abelha. E esses dois produtos é o que fazem a diferença na hora de transformar uma operária num ovo feminino, vamos falar assim, né? Um ovo feminino numa rainha ou numa operária comum que vai trabalhar ali nas diversas tarefas da colmeia. Então esse é um dos aspectos que a gente também foca bastante no programa para que o apicultor possa aí, interpretar o que está acontecendo com base na informação e aplicar o manejo adequado naquele exato momento em que ela está precisando de cera, de alimentação, de espaço ou retirada de espaço. Então tudo isso a gente ensina com detalhes para que o apicultor possa raciocinar e aplicar corretamente todas as técnicas que também nós ensinamos ao longo do programa, ok? Então, continuando aqui nossa atividade. Outro aspecto muito importante na apicultura é o que poucos apicultores fazem e é imprescindível para o sucesso da apicultura, tanto para apicultores iniciantes quanto para apicultores já experientes no negócio. Eu conheço vários apicultores no Brasil todo e em outros países e são pouquíssimos que fazem uma tarefa dentro desse negócio que ela é imprescindível para o sucesso da atividade. Que é uma palavrinha bastante conhecida de todo mundo e que está em várias atividades do mundo, né? Tanto na área industrial, comercial, agropecuária, que é o planejamento. Sem um planejamento adequado, qualquer atividade, gente, mesmo apicultura, agricultura, pecuária, indústria, comércio, podem não ter o resultado que vocês estão esperando. Então, um bom planejamento, ele começa, por exemplo, com o levantamento de fornecedores. Então, você que vai iniciar na atividade, você tem que fazer um levantamento e o programa ajuda você a fazer isso, repassando vários fornecedores no país inteiro de insumos, equipamentos, rainhas, enxames, tudo que você vai precisar para implantar adequadamente a sua apicultura, ok? Então, a gente tem que fazer todo esse levantamento para saber aonde eu vou chegar a adquirir esses insumos, equipamentos, de um local mais próximo, de uma empresa que tem algumas vantagens, de empresas que tenham preços mais competitivos, não deixando a qualidade desses equipamentos e insumos também de lado. Então, fazendo esse levantamento, o apicultor, o iniciante, ou até mesmo os mais experientes já na atividade, podem trabalhar com mais tranquilidade quando houver necessidade de adquirir alguma coisa aí para a atividade, beleza? Outro aspecto bastante interessante eu vou falar aqui que é tanto para os apicultores experientes já na atividade, quanto para aqueles que estão interessados em entrar na apicultura, tá? Mas é o levantamento de despesas e possíveis receitas dentro da atividade. Por que isso é importante? Porque, principalmente para quem vai iniciar, é muito bacana você obter aí informações sobre os custos de produção que você vai ter ao longo do processo. Então, desde quilometragem, cera,
a sua hora de trabalho, que é muito importante e muito poucos apicultores têm noção de que o seu trabalho vale. E esse custo deve estar colocado lá numa planilha, que pode ser a planilha mais simples. Existem diversas planilhas aí que vocês podem baixar da internet, existem aplicativos já direcionados para a apicultura que vocês também podem baixar e obter essas informações com mais precisão e aí não tendo surpresas desagradáveis ao longo do caminho. Então, aquele primeiro ponto, levantamento de fornecedores, e aí vocês conseguem levantar já muitos custos da atividade e contando ainda com a quilometragem, calculando ali as distâncias dos apiários ou do apiário, e você pode então fazer as continhas aí que vão te dar um norte dentro do seu negócio, dentro do seu empreendimento apícola. Então é muito importante. E no caso das receitas, aí pode variar de acordo com o produto da abelha que você quer trabalhar. Então tem o mel, a própolis, geleia real, cera, apitoxina e também o pólen e o serviço de polinização apícola para agricultores. Então todo esse levantamento de possíveis receitas também tem que ser levantado antes de, por exemplo, iniciar um ano produtivo ou até mesmo a entre-safra, onde a gente utiliza a alimentação artificial, e é importante que o apicultor saiba quanto vai custar essa alimentação durante a entre-safra ou até mesmo numa produção de rainhas, que foi um item lá que eu esqueci também de dizer, que são produtos das abelhas, né? Produzir rainhas e produzir enxames para venda também. São dois produtos muito interessantes do ponto de vista financeiro, tá? Geram uma boa receita, um bom trabalho também, mas tem que ter muita disciplina. E uma dessas disciplinas é você levantar quais os custos e quais as receitas você vai ter dessa atividade, também para que você possa ter um norte e também poder fazer alguns ajustes ao longo da atividade que podem acontecer, fatos inesperados, por exemplo, tanto negativos quanto positivos, e você está pronto para poder agir naquele momento dentro desse planejamento aí principal que você montou para a sua atividade. Então esse é um outro ponto dentro do planejamento que é muito importante, levantar despesas e receitas da atividade. E aí você vai ter uma noção muito bacana do que ela pode render para vocês. Outro ponto importantíssimo no planejamento é a infraestrutura que vocês vão ter que ter para poder produzir, extrair e beneficiar a produção. Dentro desse aspecto, vocês podem decidir, definir se vão construir uma sala de extração, se vão construir um entreposto de mel e produtos das abelhas dentro das normas, tá? Ou vocês simplesmente vão trabalhar com vendas também. Esse é um ponto importante. Você pode escolher, mesmo gostando muito da apicultura, mas não tanto do campo, vocês podem definir aí algumas empresas, cooperativas ou associações para fazer uma parceria e comercializar os produtos dessas entidades ou dessas empresas particulares. É uma outra forma também de obter renda da apicultura sem ter pelo menos uma caixa só e atendendo a sua vocação, que às vezes é de venda e não de campo, não de produção nem de beneficiamento. Então, o levantamento dessas informações dentro do planejamento é imprescindível para que você também possa obter aí informações de custos. Então, quanto vai custar montar uma sala de extração? É claro que a gente também vai falar sobre vários detalhes dessas questões da sala de extração, ou chamada também de unidade de extração. Nós vamos apresentar para vocês também questões técnicas para a implantação de entreposto de produtos das abelhas, que tem que ter serviço de inspeção. Então é um passo a passo aí que também deve ser muito bem planejado, ou simplesmente vocês vão ter a sala e passar os seus produtos para um entreposto particular, privado, ou até mesmo de uma associação cooperativa que possa adquirir essa produção de você. E então são também dois aspectos aí muito importantes. Outro ponto que o apicultor tem que estudar bastante são as legislações que estão aí relacionadas à